O que eu vou trazer aqui hoje me pediram para falar um pouquinho sobre a contribuição, no caso das ONGs AIDS do Brasil, para a questão dos direitos humanos e quais são os nossos desafios nesse campo, nesse momento, né? Mas eu acho que o que trago aqui é quase que quase um estudo de caso, poderia ser, do que a gente já trabalhou aqui de manhã, na medida que alguns dessas contribuições e desses desafios, de alguma maneira, refletem, né, tanto os avanços como as dificuldades presentes e futuras para mantê-los. Essa apresentação está organizada um pouquinho em antecedentes, falar um pouquinho sobre o advento das ONGs e do como se forma esse assim chamado movimento social de AIDS, as características e formas das atuações das ONGs, as principais contribuições, os desafios e a conclusão. Nos antecedentes, bom, a resposta brasileira ao HIV, a gente pode dizer que ela surge de baixo para cima, vamos dizer assim, se considerarmos essa ideia, surge da comunidade para depois chegar no âmbito governamental. Isso se inicia quando a AIDS chega no Brasil, ainda no início dos anos 80, né, a partir da mobilização de dos grupos mais afetados, como os grupos gays, os hemofílicos, né, e hemofílicos, mas que também eram grupos que já, de alguma forma, incorporavam a questão da saúde na sua agenda de luta, né? Então, mas também não podemos esquecer que era um momento de retomada da assim chamada reforma sanitária, né, que vai resultar na criação do SUS anos mais tarde, e logo em seguida, na década, também a participação das mulheres, né, do movimento de mulheres, na medida em que a epidemia também começa a se evidenciar como um problema das mulheres. O momento político ali, naqueles anos 80, é o momento de abertura e de luta, né, de retorno à democracia após os 20 anos de ditadura militar. Esse contexto é muito importante de ser relevado, porque, desde o início, a AIDS nunca foi vista como um problema a ser resolvido tecnicamente, por medidas técnicas de saúde pública, mas sempre ficou caracterizado, né, tanto pelas ideias da reforma sanitária como pela própria liderança do Betinho, de que, e alguns epidemiologistas também, de que se tratava de uma epidemia, e uma epidemia não é apenas uma doença, ela também é reflexo de uma crise, né, econômica, social, que cria as condições para que vamos dizer, um vírus ou uma bactéria se transforme e os seus efeitos se transformem numa epidemia. Então, isso sempre teve muito, e, quer dizer, politicamente, trabalhando essa crise, e para trabalhar isso é importante promover a democracia. Com isso em mente é que as ONGs AIDS no Brasil surgem também, né? Então, as primeiras respostas comunitárias elas vão surgir principalmente a partir dos grupos gays organizados, basicamente, primeiramente aqui em São Paulo, né, e com trabalhos na prevenção e educação para o HIV, mas também em pressão política. O primeiro programa governamental de AIDS é o programa estadual aqui de São Paulo, né, que acontece baixo pressão daqueles grupos mais afetados lá pelo ano 83, 84. Então, as primeiras ONGs, a primeira foi aqui em São Paulo, o GAPA, que ela surge a partir de ex-ativistas, né, dos grupos gays do início da década, e caracterizado como um grupo de apoio e mobilização social. Nesse mesmo ano, também surge a Casa Brenda Lee, que já marca o protagonismo da população travesti, principalmente aqui em São Paulo, em responder à epidemia. Aqui pertinho, na Casa Brenda Lee, aqui no próprio bairro Bela Vista. Em 86 surge a BIA, aqui no Rio,
sob a liderança do Betinho, né, e da mobilização de setores organizados que ele trabalhou, né? Então, os pesquisadores e profissionais de saúde ligados à reforma sanitária, os grupos gays, mulheres, religiosos, né, Igreja Católica, entre outros, ligados à luta pela democracia. Quer dizer, acho que a fundação da BIA e esse olhar interdisciplinar e intersetorial para enfrentar a epidemia, ele é uma marca de como a AIDS não era vista como uma doença, mas como um problema também da própria democracia, né, e do momento em que a gente vivia. Então, portanto, o Betinho cria esse conceito de solidariedade, que era basicamente ligar todos esses setores, né, através da solidariedade, para juntos responder à epidemia, né? Mas sempre nessa perspectiva também de uma luta pela democracia. Em 1989, apesar do Betinho ser já declaradamente soro positivo, são fundadas as primeiras organizações de pessoas vivendo com HIV/AIDS, né? O Betinho foi o primeiro, vamos dizer assim, presidente de uma ONG de AIDS, que foi a BIA, mas logo em seguida são fundados essas organizações dos próprios pacientes, entre aspas, entre eles o Grupo Pela Vida do Rio e o GIV aqui em São Paulo. E, basicamente, o apoio financeiro vinha das agências de cooperação e fundações estrangeiras. As primeiras respostas ou vitórias coletivas, eu acho que, antes de mais nada, temos que lembrar aqui da campanha e da Lei do Sangue em 1988. Acho que esse foi a primeira grande vitória. Como vocês sabem, no Brasil, antes de 88, o sangue podia ser comercializado e não tinha um controle por parte do Estado. Isso foi uma das causas pelo quase holocausto, né, da população de hemofílicos no Brasil. Né? Assim, é uma história ainda pouco contada, acho que as pessoas mal se lembram, mas acho que quem estava na época no trabalho com HIV sabe o que foi a mortandade, né? O impacto do HIV na população hemofílica. E a lei, assim, para ver como se a gente tinha mais de 50% de casos de AIDS causados por transmissão sanguínea. Logo nos meses seguintes de vigência dessa lei, a transmissão cai para 1% ou 2%, né, mostrando agora, se não é nessa perspectiva democrática e de luta, a gente não teria conseguido, né? Vários países, até a França, os países da Europa, só conseguem criar uma lei até anos depois. Bom, no ano seguinte, a Declaração dos Direitos da Pessoa Vivendo com HIV/AIDS é um documento proposto pela BIA e pelo Pela Vida, inclusive baixo liderança do Heber Daniel, né, e que eu acho que faz um diferencial nesse momento. Não é uma lei, é um documento de princípios, onde realmente se concretiza a relação da AIDS com direitos humanos, ou seja, saúde e direitos humanos. O que essa declaração traz, basicamente, era projetar o soro positivo como um cidadão. Quer dizer, apesar de doente, apesar de em estado de morrer de AIDS, porque naquela época não tinha medicamentos, o soro positivo era um cidadão, basicamente, e de posse de todos os seus direitos, né? Não só o direito à vida, mas o direito ao trabalho e tal. Isso criou um diferencial muito importante e caracteriza, né? E ele foi aprovado pelas 50 ONGs que, naquele momento, compunham o universo de ONGs AIDS no Brasil, no segundo Encontro Nacional de ONGs AIDS em Porto Alegre. Então, as ONGs passam a incorporar esse referencial dos direitos humanos, né, de que a AIDS era uma questão de luta por direitos também. O movimento social ele consegue, então, propor um contradiscurso, né, baseado na solidariedade, contra o discurso do medo, do preconceito e do terror predominante nos anos 80.